3 dicas para você melhorar demais a sua composição de lettering, seja de letras góticas, letras cursivas, se quiser misturar letras góticas com letras cursivas e letras romanas. Hoje eu vou estar dando 3 dicas para vocês aí que pode se aplicar a qualquer composição, seja de uma palavra ou de uma frase com várias palavras. Então vamos lá, família. A primeira dica aqui é uma dica super importante aí que eu trago do desenho para o lettering, que é a psicologia da forma, né? Psicologia da forma, nossa, que nome. É basicamente formas geométricas, como quadrado, triângulos. Então você vai usar essas formas para você conseguir não se perder durante a sua composição. A gente consegue ver aqui no quadrado que a gente tem nesse losango aqui, né? Que a gente tem um espaço maior aqui no meio, ó, né? Ou seja, a nossa palavra de mais impacto, né, seria essa palavra do meio. Aqui a gente poderia ter uma outra e aqui em cima também tem uma outra palavra. Então essa dica aí é super importante. E quem não sabe isso aqui é o básico para você começar a fazer uma frase com várias palavras. Então aqui a mesma coisa no triângulo, né? A gente tem essa parte de cima e temos a parte mais larga aqui, onde caberia uma palavra um pouco mais importante. E isso aqui se aplica para qualquer forma que você queira fazer, né? Vou fazer um círculo aqui, por exemplo, ó. Né? O círculo é a mesma coisa. Né? Eu vou escrever o meu lettering aqui dentro, sem fugir dessa margem. Depois aqui eu posso vir fazer uns ornamentos, né? Tudo num sentido só. Ó. E o meu lettering pode ficar aqui dentro, né? Aqui a gente pode organizar de várias maneiras, tanto na diagonal quanto reto, colocar um texto aqui dentro dá também, dependendo do tamanho, da proporção do círculo. Outro formato bem interessante também, família, esse aqui particularmente é um dos que eu mais gosto, é esse formato aqui, ó. É basicamente uma caixa, se for ver. É basicamente uma caixinha, deixa eu ver se tá dando pra ver, ó. Basicamente isso aqui, só que sem, né, o volume dele aqui, só o contorno. Isso aqui é um formato bem legal, dá pra você fazer de brasão, né? A gente tem tanto um triângulo aqui em cima, ó. Aqui a gente tem um espaço grande também para a palavra, e aqui temos outro espaço grande para a palavra. Tem um capítulo só de composição no e-book que eu estou prestes a lançar. Estou nesse último capítulo aí de composição, já fiz as ilustrações lá, tá bem legal, tá bem bonito. Nada comparado a isso aqui, né? Aqui é mais para ter uma ideia de como que ia ficar. Lá no livro o negócio tá bonito, tá fino. Mas a base continua sendo isso aqui, né? Vocês vão ver lá, quem adquirir o livro vai ver que eu usei essas formas geométricas aqui para fazer as minhas pautas, minhas composições com faixas, tudo, ornamentos. Então sempre parte disso aqui, né? Muitas vezes antes de eu começar eu faço um esboço, né? Por exemplo, vou pegar uma frase aqui. Então, ó, vou dar um último exemplo aqui, ó. Isso aqui seria mais ou menos como se fosse uma tatuagem de antebraço, né? Ou caso fosse fazer um lettering, um letreiro no mural aí mais vertical, né? Talvez seria com essa forma aqui. Então vamos pegar uma frase aí, água mole, pedra dura, né? Água mole. Eu vou botar numa faixa ou pedra dura aqui, ó, senão não vai caber. Pedra dura. Tanto bate, dá pra botar aqui também, bem pequenininho. Até que... Aqui eu fiz esse movimento de arco, então aqui eu vou tentar fazer também. Não é regra, né? Eu faço vários esboços desse antes de começar a fazer. Porém, eu gosto de sempre manter, ó, uma simetria, uma coerência, uma lógica por trás aqui, né? Então aqui a gente tem 2 círculos. Bem pertinho. Mas dá pra ver, a gente tem 2 círculos aqui. E aqui no meio, né? A gente consegue encaixar nossas palavras ali e ficar de um jeito mais harmônico. Então eu gosto bastante de usar esses formatos aqui, principalmente em cima e embaixo, né? Se fosse para encaixar num braço ali de uma tatuagem de lettering, funcionaria muito bem. Então eu uso sempre isso aqui, uso sempre aí a psicologia da forma para a gente estar conseguindo criar e não fugir muito do formato que a gente quer. Então essa técnica aqui da composição, ela funciona para qualquer coisa, né? Quero fazer uma caveira, porém eu não quero que ela fique com formato redondo. Então a gente vem e coloca uma forma talvez atrás para conseguir adicionar alguns ornamentos, né? Daí aqui a gente pode ter a nossa caveira.
Aqui, ó, nosso crânio aqui, né? Então fiz aqui um crânio bem, bem zoado, na verdade. Porém, a gente pode estar adicionando um triângulo atrás aqui, ou qualquer outro formato, e para conseguir encaixar isso aqui, né, e fazer o desenho do formato que a gente quer. Isso aqui dá para resolver muita coisa, tá? Por exemplo, eu quero fazer o busto da caveira aqui. Porém, não quero fazer mais nada, quero acabar aqui. A gente pode tacar uma fumaça aqui, um formato assim, e vir com outro para cá aqui. A gente consegue resolver muito bem o desenho com esse formato aqui, ó. Exatamente esse formato. Para fazer, por exemplo, uma tatuagem também na panturrilha. Esse formato aqui também funciona muito bem, porque aqui já teria o joelho, né? Aqui a parte de trás do joelho, aqui a coxa, né? Dá para encaixar outra aqui na coxa. Então agora, família, vamos para a segunda dica aqui. Risquei tudo o papel, que seria a hierarquia de palavras. Isso aqui é bem legal também. Hierarquia de palavras. O que seria isso? Por exemplo, a frase que eu usei antes ali, água mole e pedra dura. Eu vou escrever ela aqui, ó, rapidinho. Então temos aqui, né, os nossos substantivos. Aqui temos 2 adjetivos, né? Temos essa palavra aqui também que para mim ela fica bem baixo lá na hierarquia de palavras importantes. Tanto bate até que fura. Essa frase já está resumida. Se não tivesse, seria a água é mole e a pedra é dura. Então, por isso que é meio difícil aqui. Elas não brigam entre si em questão de peso, né? Não tem uma palavra que seria muito mais importante que uma outra. Por exemplo, Deus é bom o tempo todo. A palavra que mais tem importância aí, que a gente deve chamar mais atenção, com certeza seria Deus. Então, o que dá pra gente fazer? Usando a hierarquia, né, a gente já sabe que a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, a gente lê nesse sentido aqui, ó. Né? A gente lê assim. Coisa básica, porém, é muito interessante. A gente vai fazer o nosso lettering. Tem muito lettering que eu já vi que eu não consigo, às vezes, ler, por causa que uma palavra está um pouco na frente do que a outra. Então, se eu quiser fazer essa frase e colocar ela aqui, né? Eu vou colocar o Deus, posso colocar ele nessa parte de cima. O eu posso jogar ele talvez aqui. Né? O bom, eu posso jogar uma faixa aqui com é bom. Aí o tempo todo, né? Posso jogar até o tempo aqui inclinado. Então tá aqui, família. Eu fiz outro aqui, acabei não gostando desse. Né? Acabei de ter um insight, na verdade. Se a gente jogar o bom aqui, ó. Se a gente fizer um retângulo, joga o bom deitado, a gente consegue o é, bom, o, Deus aqui. Deus é bom, o tempo é uma palavra bonita, a gente pode colocar como uma palavra de peso aqui, grande, bom o tempo, todo também, palavra curta, né, 4 letras só, 2 letrinhas para cá, 2 para cá, tamanho grande, né, combinar com Deus. Talvez dê pra gente até usar o círculo aqui, ó, né, Deus, todo. Aí o bom, tempo, Deus é bom o tempo todo. Por exemplo aqui, ó, olha esse exemplo. Vou fazer o bom ao contrário aqui, ó. Bom é o. Aqui, ó, temos isso aqui. Aí o tempo aqui embaixo, Deus todo. Deus é, já ia começar a ler pelo bom, porque ele tá desse lado aqui. Lembre-se, palavras mais de peso, sujeito, adjetivo às vezes também, igual a dura aqui, pedra não, dura, mole, né? Você quer dar ênfase, água mole, pedra dura, então você pode deixar essas palavras maiores, diferentemente, por exemplo, do até aqui, ó, que, né? O bate a gente pode deixar grande, o tanto não precisa, entendeu? Então segue nessa ordem aí, segunda dica dada, vamos para a terceira dica agora. Esse vídeo aqui tem muita coisa, muita informação. Se você está até agora no vídeo, aí já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal aí. Vamos lá para a terceira dica. Menos é mais. Então, menos é mais, família. Ó, terceira dica. Vou fazer um losango aqui. Vou colocar a nossa pauta aqui. Já sei que essa aqui é a palavra principal. A palavra ela vai ocupar esse quadrado, esse retângulo aqui, ó. Né? Aqui a gente pode ter só um detalhe. Olha lá, só para dividir.
e também para dar mais ênfase para a nossa palavra principal, que é essa que está no meio. E aqui em cima tem uma faixa, talvez uma faixa aqui, para começar uma ou a, ou tem, alguma outra palavra pequena aí que comece essa nossa frase. Eu posso trazer essa faixa aqui enrolando lá para cima, porque daí a gente já consegue matar esse formato aqui de losango. E aqui embaixo também eu posso trazer outra faixa. Eu gosto de coisas simétricas. Quando se trata da tatuagem, às vezes você não precisa seguir tanto essa simetria, principalmente trabalhos feitos aí à mão livre, no freehand. Porém, quando eu vou fazendo papel aqui num formato específico, eu gosto de coisas simétricas. Por que eu não coloquei outro formato aqui? Por causa que já tem uma faixa. Temos uma palavra principal, então vamos botar duas secundárias ali. Se cada uma for diferente, elas vão meio que brigar entre si, essa é a minha opinião. É igual você colocar 15 estilos de letra na mesma frase. Para palavras mais importantes, eu uso letras góticas. Para palavras mais fluidas, eu uso letra cursiva. Né? Isso já meio que tá na minha cabeça, já inconscientemente ali eu vejo uma palavra intenso, vou fazer cursivo. Uma palavra mais quadrada, por exemplo, a própria palavra quadrado, não, vou fazer ela de gótico. Ou se ela não vai caber muito bem, não vai encaixar tão legal, ou se eu quero colocar ela numa faixa, geralmente eu acabo fazendo cursiva. Então, menos é mais, use apenas, não é regra, tá, família? Mas né, uma dica aí para vocês é usar apenas 3 ou 4 tipos de letra no máximo aí. Às vezes você só escreve as suas palavras ali e tem um lettering muito bonito, né? Às vezes você só escreve a palavra, não coloca nem faixa, nem nada, nenhum outro ornamento, né? Só faz a pauta mesmo, escreve aqui, depois coloca um contorno nas palavras e fica bem bonito. Por quê? Porque é simples. Então, às vezes, o básico bem feito, o feijão com arroz bem feito ali, ele já vai surpreender muito mais do que muita informação. Tá aqui, família, para encerrar o vídeo, só para concluir, tá aqui as 3 dicas. Primeiro, a questão da forma. Sempre antes de você fazer a tua composição, delimita uma forma, um formato que você quer para ficar algo mais harmônico. Segundo, hierarquia. Sempre lembrar que a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. E o terceiro, menos é mais. Isso aqui também pode ser aplicado aqui na hierarquia, em termos de palavra, né, de estilos de palavra, palavras mais importantes, letras góticas, né, que remete a algo mais tradicional, mais importante. Letras cursivas, palavras mais fluidas. Às vezes o simples ali, uma palavra bem feita no meio com 2 faixas de ornamentos ali, resolveu. Por isso eu sempre falo aí, família, vamos estudar é importante, estudar os estilos de letra, e isso leva tempo, né? Então vamos aos pouquinhos, devagar sempre. Fechou? Até o próximo vídeo e bora estudar!